Olá, tudo bem? Do mesmo jeito que eu decidi fazer aquele bônus focado na impressão de resina, eu vou fazer esse aqui também focado na impressão de filamento. A primeira impressora que eu comprei, que eu adquiri, foi a Frozen, que é uma impressão de resina, um pouco mais cara. E depois de um tempo, depois que eu consegui acabar um pouco com o preconceito que eu tinha com impressão de filamento, eu decidi comprar uma Ender 3, que é uma impressora de filamento bem popular. Antigamente eu achava que impressão de filamento era muito ruim a qualidade, que ficavam muitas linhas visíveis e sim, não chega ainda na qualidade da resina, mas dá para fazer impressões muito legais com filamento, principalmente pelo tamanho, né? Dá para imprimir coisas bastante grandes que impressionam pelo tamanho e ainda assim são bem detalhadas. Eu decidi escolher a Ender 3 porque é uma impressora muito popular. Principalmente no Brasil, muitos usuários possuem essa impressora, então fica muito fácil de você achar comunidades, pessoas falando sobre isso, é muito fácil tirar dúvidas na internet. E, como eu disse, é uma impressora bem acessível. Aqui, se a gente procurar no Google, a gente acha várias impressoras já no Brasil, no Mercado Livre e outros sites, por aproximadamente R$ 2.000. A minha versão da Ender 3 é a versão Pro, que ela vem com algumas coisinhas a mais em relação à versão normal. Ela tem uma película removível na parte de cima dela, em cima da cama da impressão, né? Acho que a fonte dela é um pouco melhor. Então ela tem alguns upgrades, mas não são essenciais. Assim, as duas impressoras são praticamente o mesmo modelo. E além da impressora ser bem mais acessível que a de resina, o material também, né? O filamento. O filamento dessas impressoras vem num rolo, como se fosse uma linha, assim, um carretel. E do mesmo jeito que existem vários tipos de resinas, existem também vários tipos de filamento. Existem filamentos flexíveis, filamentos transparentes, de diferentes materiais. Os mais comuns utilizados são ABS e PLA. Eu não vou entrar em detalhes da diferença de cada um deles, mas assim, de modo geral, o ABS é um pouco mais resistente, só que ele é um pouco mais chato de trabalhar, um pouco mais difícil de imprimir. Ele tem alguns probleminhas que eles chamam de warping, que ele deforma um pouco. Ele, às vezes, uma camada não gruda bem na outra e ele precisa de muito mais temperatura para você conseguir imprimir. A mesa da impressão, tem que estar bem mais quente. Porém, ele tem várias vantagens de acabamento. Ele é mais fácil de lixar, ele reage com alguns produtos para deixar mais liso. Então é um material bem legal. Mas o material que eu escolhi utilizar, que eu só utilizei ele até hoje, na verdade, é o PLA. A vantagem do PLA é que ele é mais fácil de trabalhar. A gente não precisa de altas temperaturas, ele geralmente não dá essas deformações. É um material muito legal. Só que a dificuldade dele, o ponto negativo é que ele é muito difícil de dar acabamento. Ele não tem esses produtos que reagem para deixar mais liso e ele é muito duro, é muito difícil de lixar PLA. Mas assim, colocando tudo na balança, é um material que eu resolvi utilizar e estou muito feliz com ele. Tenho conseguido ótimos resultados. E a gente vê aqui que 1 kg de filamento varia aí um filamento de qualidade, de 100 a 100 e poucos reais. Então, dá para imprimir muita coisa. 1 kg é realmente muito material. Dá para imprimir o orczinho do curso aí num tamanho legal várias vezes. Então, agora que eu já mostrei a impressora, o material e tudo mais, vamos partir para a parte do fatiamento. E o programa que eu vou utilizar é esse aqui, o Cura, Ultimaker Cura. Ele equivale ao aquele Chitubox da impressora de resina. Mas esse aqui é um fatiador de impressora de filamento. E existem diversos fatiadores por aí, disponíveis, alguns pagos, outros não. Mas o Cura é um dos mais utilizados. Ele e outro que se chama Simplify 3D, são os mais comuns. E eu escolhi utilizar esse aqui e estou muito feliz com ele. Aqui eu estou utilizando a versão 4.0.1. Já existem versões mais recentes, mas não acabou, acho que não mudou muita coisa não, então vou utilizar essa aqui mesmo. E pode ser que quando você esteja vendo, já tenha uma versão bem mais recente. E lembrando, assim como o Chitubox, é um programa bem leve e de graça. Você entra na internet, procura lá Cura e você baixa sem problemas. Então eu vou falar só um pouquinho aqui sobre o programa. Aqui ele representa a área de impressão, do mesmo jeito do Chitubox. A gente pode ver que a área da Ender é bem mais quadrada, Na verdade ela é quadrada, enquanto a da Frozen é bem retangular. É uma área de 22 cm por 22 cm. Aqui a gente tem diversas configurações.
Por padrão, ela vem com menos configurações. Para a gente deixar tudo visível, basta você vir nessa engrenagemzinha e dar um check all aqui, que ele vai deixar visível todas as configurações. E, diferente da impressora de resina, que ela é mais pronta, vamos assim dizer, né? Não existe, apesar de existirem parâmetros que a gente consegue mudar, ela é mais direta ao ponto, sabe? Você coloca o material lá e tá feito. A impressora de filamento, ela tem uma infinidade de parâmetros, olha só. Cada menu desses aqui, a gente consegue mudar vários valores, ó. Então, essa parte da impressão 3D, né, com filamento é uma área super complexa, que dá para ir muito a fundo. E eu aprendi o básico, o essencial, e estou conseguindo resultados muito bons. E é isso que eu vou passar aqui para você agora. Antes de falar dos parâmetros importantes, vamos abrir um modelo aqui. E no caso eu vou usar o mesmo modelo que eu usei na outra impressora, né, que é o modelo da perna. Eu vou aqui em File, Open File, vou selecionar aqui a perna do orc. E ela está aqui, ó, já na escala certinha. E aqui funciona igualzinho o outro programa, né, o Shootbox. Aqui a gente consegue mover o modelo, aumentar ele e rotacionar. E aqui é a mesma lógica. As faces, né, os lados que estão apontados para baixo, aqui para a câmara da impressão, tendem a ter suportes e tendem a ficar com a qualidade muito pior. Então, se você quiser imprimir uma coisa com qualidade, né, um rosto, qualquer coisa, eu não vou repetir isso não, mas é aquela mesma lógica, faz virado para cima, beleza? Então a orientação que eu vou fazer aqui na calça do orc é a mesma coisa. Eu vou girar ela nesse sentido. No caso da impressão de filamento, eu até que não preciso tanto ficar inclinando não. Pelo menos de acordo com meus testes, dá pra gente imprimir as coisas mais paralelas à base, que funciona sem problema. Então, eu vou imprimir aqui nesse sentido. Talvez se eu tivesse planejado um pouquinho melhor, eu poderia ter colocado o plug, esse plug aqui, em vez de colocar no pé do personagem, ter colocado na base. Porque aí o pé dele ia ficar plano, né? Ia dar para imprimir direto aqui na mesa. Mas aqui não tem problema, vou usar suporte, vai funcionar bem também. Então aqui já coloquei na orientação certa, eu vou preparar os suportes, que funciona mais ou menos igual à impressão de resina. E aqui nos parâmetros, né, como eu disse, dá para mudar muita coisa. Eu vou deixar aqui para você fazer o download do mesmo jeito que eu fiz antes, para você fazer o download de um perfil que eu estou usando aqui no Orc. Porque eu já fiz vários testes, muitas pessoas me mandaram perfis, deram dicas, e a verdade é que esses perfis dependem muito do ambiente que você está, né, de umidade, de temperatura do ambiente, se sua impressora está num lugar aberto ou fechado, o material que você utiliza. O mesmo material, né, PLA, por exemplo, de uma empresa para outra pode variar um pouco, né, a composição. Então você pode ter que mudar um pouco essas configurações. Então a verdade é que não existe uma fórmula mágica. Às vezes eu utilizo a mesma configuração para peças parecidas e uma peça funciona melhor do que a outra. Então acaba que eu tenho que ajustar algumas coisinhas. Mas, para usar de base, essa configuração que eu vou te passar vai funcionar super bem. Então, basta baixar esse link que eu te passei, vir aqui em Manage Profiles e dar um Import. Eu vou colocar esse nome de Orc mesmo, que é o arquivo, o perfil que eu estou usando aqui para o Orczinho. E aqui eu vou te falar os principais parâmetros que eu mexo. Como eu disse, tem uma infinidade, mas alguns são mais essenciais. O primeiro é aqui em Quality. Esse aqui, Layer High, é a altura da camada. É mais ou menos a resolução, né? Então, quanto menor esse valor, quanto mais fina a camada, mais resolução fica, mais detalhado, né? Com mais resolução vai ficar a sua impressão. E no caso da Ender 3, a menor resolução possível que o pessoal recomenda é essa aqui, ó, 0,08. Ou seja, cada camada vai ter 0,08 milímetros. É uma camada muito fininha. Por padrão, né, uma qualidade mais rápida é 0,2. A camada vai ficar bem mais grossa. E, consequentemente, né, quanto mais grossa a camada, mais rápida vai ser a impressão. Porque menos camadas vão ter o seu modelo, né? Então pensa isso, né? Se você quer qualidade, coloca a camada fina e, consequentemente, a sua impressão vai demorar mais tempo. No caso do Orc, que eu estou querendo uma impressão bem legal, eu estou colocando tudo com 0,08. E o pessoal recomenda você fazer múltiplos de 0,04. Então, 0,08 é a menor camada, você pode colocar 0,12,
0,16 ou 0,2. Entendeu? Você vai adicionando de 0,04 e assim em diante. Então aqui eu vou manter o 0,08 padrão. No restante aqui eu não vou mexer em nada. Outro parâmetro que eu gosto de mexer é o enfio. Na verdade, eu já testei muitas coisas aqui no enfio e acabou que eu deixei esse valor mais fixo. Eu estou usando sempre o enfio de 20%. O enfio basicamente vai ser o preenchimento da peça. Assim como na resina a gente economiza material fazendo modelo oco, aqui funciona da mesma maneira. Só que eu já consegui impressões ocas de qualidade, mas se a gente faz uma impressão oca tende a dar um pouco mais de problema. Alguns arquivos não funcionam bem se não tiver esse enfio. O enfio basicamente é um preenchimento, né? Daqui a pouco você vai ver, mas esse enfio, em vez de preencher totalmente o modelo, ele faz umas linhas, como se fosse uma colmeia, né? Algumas linhas lá dentro realmente para dar sustentação. Porque sem esse enfio, às vezes o modelo começa a deformar durante a impressão, às vezes ele fica muito frágil. Esse enfio também vai deixar a impressão mais lenta, né? Mais demorada, mas eu acho que vale a pena. Eu já tentei muito ficar otimizando a impressão e no final das contas eu vi que eu estava gastando filamento com testes, estava perdendo tempo, né? E eu pensei, pô, não vale a pena, eu sou artista 3D, eu não quero ficar achando a configuração perfeita. Mesmo que demore muito tempo, eu quero a configuração que vai me dar a melhor qualidade possível. Então, certamente o enfio vai garantir uma qualidade mais consistente. Então deixa em 20 mesmo que é suficiente. Aqui no material é que a gente configura realmente o material que a gente vai utilizar. Cada empresa, né, de filamento recomenda uma temperatura ideal e tudo mais. A temperatura que eu estou utilizando atualmente é aqui 210, ó. O Default Printing Temperature 210, Printing Temperature 210. Isso significa que o bico da impressora vai ficar em 210 graus. Se você ver como funcionam essas impressoras, né, aquele filamento como se fosse uma linha, vai entrar num bico da impressora. Esse bico vai aquecer a 210 graus, vai derreter o plástico e aí sim vai começar a desenhar as camadas. Então o material que eu estou utilizando funciona bem a 210 graus. Mas tem uma margem aí, se eu colocar 215 vai funcionar bem também, se eu colocar 205. Então você tem que ir testando. Às vezes o material que você vai utilizar precisa de uma temperatura diferente. E o outro parâmetro aqui que a gente altera é que o Default Build Plate Temperature, que é a temperatura da mesa de impressão. Como se fosse aquela plataforma da impressora de resina, né? A minha Ender 3 ela tem uma plataforma grande, essa aqui. Nesse caso não é de cabeça para baixo não, ela é impressa nessa orientação mesmo. E para garantir que a peça vai ficar colada, né, não vai soltar no meio da impressão, essa cama aqui fica aquecida a 60 graus. Se você for utilizar ABS, é bem provável que essa temperatura aqui vai ter que ser bem mais alta, talvez uns 100, 110 graus. E talvez essa temperatura também. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso não. Eu só estou utilizando o PLA e isso aqui funciona bem para mim. Outra configuração interessante é a velocidade, né, o speed. E eu tenho mexido basicamente aqui. Por padrão, eu tenho imprimido com a velocidade de 50 milímetros por segundo, que é essa configuração aqui. Muitas pessoas imprimem em 60, 70, 100 milímetros e às vezes funciona bem, mas a regra mais ou menos é a seguinte: quanto mais rápida a impressão é feita, né, quanto mais rápido ali a impressora faz as camadas, mais problemas pode dar. A qualidade tende a ficar um pouco pior, por conta de vibração, de inércia, né, do bico ali ficar mexendo e tudo mais. Então se você quiser a qualidade boa, prefira uma velocidade pequena, menor, né? No caso, 50 eu acho que é uma velocidade bem legal, demora um pouco mais a impressão, mas eu acho que a qualidade fica legal. Só que para peças menores, por exemplo, se você quiser imprimir uma pecinha muito pequena, muito detalhada, diminui isso aqui para 30, porque a impressão vai ser mais lenta ali e vai dar um resultado mais consistente. Para peças grandes como essa aqui, 50 já é uma qualidade incrível. Não quer dizer que se eu colocar 30 vai melhorar a qualidade, não. Vai chegar um momento ali que vai chegar no limite da qualidade, né? Mas para peças grandes eu acho 50 legal. Se for uma peça muito grande, talvez você aumente um pouco, não sei. Mas 50 funciona bem para mim. Outra configuração importante aqui é o suporte. Do mesmo jeito que o Sheet2Box gera aqueles suportes automaticamente, o Cura vai também gerar os suportes automáticos para sustentar essa peça. Para aquelas partes não sejam impressas no ar, é a mesma lógica. E para garantir a adesão, né, que o objeto fique colado aqui na mesa. E também tem algumas configurações aqui que são importantes saber.
A primeira é, por exemplo, essa Touch Build Plate significa que o Cura vai adicionar suportes apenas do modelo para a mesa de impressão. Vai ficar uma coisa assim. Se por um acaso, por exemplo, aqui no Orc tivesse uma parte assim, ó, uma peça torta assim, e eu quisesse que tivesse suporte saindo do modelo para o próprio modelo, sabe? Igual aconteceu na bota do personagem, do Orczinho no Chitubox, lembra? Que tem um suporte que sai da saia e vai até a perna, que não vai até o chão. A gente tem que mudar esse parâmetro aqui, ó, de Touch Build Plate para Everywhere. Everywhere ele vai colocar suporte em tudo. Touch Build Plate vai colocar suporte só na cama. E depende, não tem regra. Você tem que testar. Se você colocar aqui Touch Build Plate e você sentir que ficou alguma peça ou voando ou muito inclinada, aí você troca. Mas na maioria das vezes funciona bem isso aqui. Em alguns casos, né, se você for imprimir uma coisa muito sólida, por exemplo, você vai imprimir um triângulo, ou um próprio personagem, né? Às vezes se for um personagem muito sólido, um busto, por exemplo, que você sente que ele não vai precisar de suporte, basta desabilitar essa função aqui, que ele vai ser impresso sem suporte. E diferente da impressora de resina, que eu não recomendo você imprima direto naquela plataforma, aqui na impressora de filamento você pode. Então, como eu estava dando o exemplo, né, do busto, se eu fosse imprimir um busto na impressora de resina, imagino que aqui aquela plataforma, eu ia imprimir o busto inclinado, sei lá, uma coisa assim, e um pouco distante ali da mesa de impressão. Ia ficar uma coisa com suporte assim, certo? Aqui não. Aqui eu poderia, por exemplo, imprimir o mesmo busto direto na mesa, encostado aqui realmente, desse jeito, ó. A própria mesa já ia ser adesão e, nesse caso, nem precisaria de suporte. Eu já fiz impressões de alguns bustos que eu não usei suporte nenhum. Então, se você quiser remover os suportes, basta clicar aqui, que ele vai fazer sem suportes. E tem uma função legal aqui, ó, no Rotate, né, na rotação, é que quando a gente tem um objeto que tem alguma parte plana, por exemplo, eu vou abrir a base aqui e vou te mostrar. Aqui, ó, eu abri a base. Se eu quiser imprimir essa parte aqui 100% colada na base, o que seria bom porque evitaria suporte e deixaria a qualidade melhor, né? Eu posso pegar aqui o meu objeto, rotacionar ele mais ou menos direcionado para a base, ó. Ainda está meio torto, tá vendo? E aperto aqui, ó, Lay Flat, que ele vai fazer alguns cálculos e vai posicionar o objeto da melhor maneira possível. Tá vendo? Que ele colocou ela certinho, ó. Aqui, essa base eu consigo imprimir ela desse jeito que ela tá, sem suporte nenhum. Mas voltemos aqui para a perna do Orc. Outro parâmetro importante é a gente mexer nesse suporte overhang angle. Teoricamente, por padrão, para a minha impressora, se a gente colocar um ângulo de 55, tende a funcionar bem. Isso aqui basicamente vai falar qual que é o ângulo mínimo que uma face tem que estar em relação à plataforma aqui para começar a ter suporte. Então, quanto menor esse ângulo aqui, mais suporte vai ter. Se eu colocar, sei lá, 50, 60, que seja, vai ter bem menos suportes. Inclusive, quando a gente muda esse valor, a gente vê aqui que essas partezinhas vermelhas mudam. Essas partes vermelhas aqui são o Chitubox no Cura, mostrando pra gente as partes que estão com overhang, né? Que overhang é essa parte que vai precisar de suporte. Então, basicamente, teoricamente, essas partes vermelhas precisam de suporte. Porque ela está seguindo o ângulo aqui de 60. Só que se eu diminuir esse ângulo para 30, por exemplo, ó, 35, tá vendo que as partes vermelhas aumentam? Do mesmo jeito, se eu colocar o ângulo aqui de 80, ó, poucas partes vão ficar vermelhas. Então, basicamente, quanto menor o valor aqui, mais suporte vai ter. E se vale a pena aumentar ou diminuir esse valor, depende muito do seu modelo. Com 30 aqui, ou 35, né, 40 talvez, eu tenho conseguido bons resultados. Então, coloca um valor aí e testa. Se você vê que seu modelo entortou, se alguma parte caiu, por exemplo, eu fui imprimir o torso do Orc e o braço dele não tinha sustentação suficiente. Eu acho que estava com o ângulo aqui de 50. Então, no meio da impressão, o braço caiu. E não tinha suporte suficiente ali. Aí, eu fiz a mesma impressão com 30 aqui e funcionou super bem. Então, faz testes aí e acha a sua melhor configuração. O resto não precisa de mexer não, porque é muita coisa. E esses parâmetros que eu coloquei aqui, eu acho que estão funcionando bem legal. Esse Build Plate
Adesium, não sei falar isso não, é por aí. Ele fala basicamente como que a sua peça vai aderir à cama de impressão. Em alguns casos você não precisa disso. Você pode deixar aqui em None, que aí o modelo vai ser impresso direto na mesa, né? Vai começar a primeira camada aqui direto. Geralmente, isso funciona bem para impressoras que têm uma cama de vidro. O pessoal faz muito isso, compra uma Ender e depois compra um vidro aqui no tamanho certinho, coloca aqui e usa isso aqui como base. Só que essas pessoas geralmente às vezes passam alguns produtos, né? Tem gente que usa spray de cabelo, gel de cabelo, cola, tem uns produtos próprios para garantir que vá aderir bem. Porque se o modelo não ficar bem colado na mesa de impressão, no meio da impressão ele vai descolar e vai cair, aí vai dar tudo errado. Eu particularmente estou gostando muito de usar esse raft, que ele basicamente vai criar umas 2 ou 3 camadas embaixo do modelo, assim, uma área meio redonda assim, bem grudado na mesa, e acima desse raft que ele vai começar a imprimir meu modelo. Então, como eu estou usando a cama de impressão que é padrão da Ender 3 Pro, isso aqui tem me dado resultados melhores. Para objetos muito pequenininhos eu posso até imprimir 100, mas para objetos grandes eu prefiro colocar o raft. Então vou deixar o raft desse jeito mesmo. E o resto aqui você nem precisa de mexer. Tá tudo configurado já. Como eu disse, pesquisa mais, veja tutoriais, teste os parâmetros e ache a configuração que funciona para você. Mas para mim está funcionando super bem. Então, já está tudo configurado aqui, ó. Eu quero qualidade de 8, o enfio está certo, a velocidade está legal, o material também está certinho, tudo show. Deixa eu ver se os suportes estão ativados. Sim, suporte ativados. Eu vou aqui clicar em Slice, né? Slice é fatiar. E o programa aqui vai fazer alguns cálculos para gerar os suportes. Então pronto, ó, acabaram os cálculos aqui. E o Cura te dá algumas informações bem interessantes aqui, ó, no canto. Primeiro é que essa impressão vai gastar 1 dia e 6 horas. É muito tempo, né? Infelizmente não tem como. Se a gente quiser imprimir peças grandes com bastante qualidade, demora muito mesmo. Essa impressão demora bem mais, assim, pela minha experiência, demora bem mais do que a impressão de resina. Até pelo tamanho, né? O volume aqui é muito maior. E a área também depende muito, né? Por exemplo, diferente da impressora de resina, que eu posso imprimir 2, 3 pernas dessas com o mesmo tempo, aqui não. Se eu quiser imprimir 2 peças ao mesmo tempo, vai gastar talvez mais que o dobro do tempo. Então, infelizmente, que está dando 1 dia e 6 horas, né? 30 horas de impressão. E aqui ele fala quantos gramas e quantos metros de filamento vai gastar. Então aqui está gastando 113 gramas de filamento, ou seja, né, um rolo de 1 kg, dá para imprimir umas 8 pernas dessa, tranquilo. Então é bastante coisa, né? 37 metros de filamento. E se eu coloco o mouse aqui em cima, aparece alguns parâmetros, ó. Aqui vai gastar, por exemplo, de enfio, né, só a parte lá de dentro, 3 horas. Só de suporte vai ser 11 horas. Então a gente consegue ter uma noção. Às vezes a gente vê assim, pô, tá gastando muito tempo de suporte, posso tentar diminuir um pouquinho. Então às vezes eu brinco um pouco com aqueles parâmetros para tentar diminuir um pouco o tempo de impressão. E se eu vier aqui em Preview, aqui em cima, eu vou ver realmente as camadas da impressão. Igual a gente faz no Sheetbox, sabe, de ver as camadas, ó. Ele vai te dar bastante informações aqui. O meu tá dessa cor porque eu vim aqui em Color Scheme e ativei esse Line Type. Por padrão ele vem assim. A Line Type a gente consegue ver melhor o tipo de camada, né? Vermelho então é a shell, né? Que realmente é o modelo em si. Laranja é o enfio. Tem algumas informações, né? E principalmente aqui eu acho que o mais útil mesmo é suporte, que é o azul. Então a gente consegue ver exatamente onde está o suporte. E tá vendo que ele já gerou suporte automaticamente em tudo? Tem até uns plugins do Cura que a gente consegue inserir suporte manualmente. Mas eu tenho utilizado o suporte automático e funciona super bem. E aqui do lado tem esse slider aqui que a gente consegue ver cada uma das camadas, igualzinho no Sheetbox, ó. Tá vendo? Esse amarelo aqui é o enfio que eu falei, que é o preenchimento, ele vai dar uma estrutura mais forte para o modelo. Sem esse enfio, às vezes a gente vai imprimir algumas partes que vão ser impressas no ar, tem aquele mesmo problema. E geralmente o enfio resolve esse problema. E aqui, ó, igualzinho eu faço lá na resina, eu gosto de ir passando de camada em camada, assim, mais ou menos, só para ver se vai ter alguma peça sendo impressa no ar. Aqui, pelo visto, eu acho que não vai ter não, ó. Quando começa a imprimir a saia dele, já tem suporte, ó. Então os suportes estão funcionando bem.
A cuequinha dele, mesma coisa, ó. Não acho que não tem nenhuma peça impressa no ar, tá funcionando super bem. Como eu disse, né, eu posso testar uma configuração um pouco diferente para ver se economiza um pouco de suporte. Eu posso ir lá no suporte, aqui em suporte, e aumentar um pouco esse ângulo. Em vez de 30, eu posso colocar 40 e ver se vai dar certo. Deixa eu ver. Então, ó, diminuí aqui para 40, fiz o cálculo de novo e mexeu muito pouco aqui no tempo de impressão, né? Tá economizando um pouco mais de filamento. E deixa eu ver se está funcionando bem. Parece que tá tudo certo. Nada sendo impresso no ar. Eu acho que ficou bom. Acabou que eu economizei um pouquinho, né? Então é legal a gente tentar otimizar. Eu particularmente já não estou tentando muito otimizar, né? Eu prefiro fazer uma qualidade boa e mandar imprimir e ficar livre disso. Mas se você quiser brincar aí, fique à vontade. Mas ó, tá pronta aqui a minha peça para imprimir. Agora, basta eu salvar isso aqui no pendrive, né? A minha Ender 3 vem com um cartãozinho SD que você encaixa no pendrive e encaixa no computador. Eu venho aqui em Save to Removable Drive, né? Se eu quiser já mandar direto pro pendrive. Deixa eu abrir aquele aqui para mostrar para você. Ele vai gerar aqui, ó, esse arquivo, tá vendo? Ó, acabou de salvar. É esse arquivo aqui, pernas.org. Se eu quiser renomear, né? Colocar perna.org. É esse formato aqui, G-Code. Ele é diferente daquele formato da resina, né? Que é um tanto de imagem. Aqui é só um código mesmo. Eu posso colocar aqui ele na pasta. E antes de mostrar para você o processo de impressão em si, eu vou mostrar as outras peças que eu preparei para impressão, né? Para mostrar um pouco a orientação que eu fiz. Se eu quiser salvar isso aqui, né? Para fazer algum teste depois, eu posso vir em Save. E salvar aqui, sei lá, perna.org. Beleza? Aí eu posso abrir isso aqui quando eu quiser. E vou mostrar aqui então as outras peças. Então esse aqui foi uma das impressões que eu fiz. A gente vê que os cabelinhos, ó, eu coloquei eles bem paralelos à base, né? Eu usei aquela função de lay flat para eles ficarem bem para cima. Isso aqui ajuda muito. Lembra quando eu falei lá na parte dos cortes do personagem? Se a gente tivesse colocado essas partes juntos com a cabeça, ia ficar com a qualidade bem pior. Já que eu fiz separado, eu consigo imprimir para cima e a qualidade ficou show de bola. Então aqui a orientação legal, né? Tudo bem paralelo à base. Aqui, ó, nesse caso, eu não preciso de nem suporte e nem aquele raft, né? Aquela base. Eu imprimi direto na mesa e funcionou super bem. Aqui a cabeça, ó, na orientação legal, né? Mais apontada para cima assim. Talvez se até imprimisse ela assim também funcionaria bem. Mas no caso eu imprimi desse jeito, funcionou legal. Aqui, ó, o cabo do machado apoiado aqui na cama também, certinho. Machado apontado para cima. E na impressão de filamento é a mesma lógica. As partes para baixo ficam menos qualidade, né? Essas partes vermelhas aqui tendem a ficar com uma qualidade bem mais baixa. E no caso do filamento, é bem mais baixa mesmo. Na resina fica mais liso e tudo mais, mas pelo menos fica liso, né? Aqui no filamento fica muito áspero, com muitos defeitos. Além de suportes também que causam alguns danos, né? Então lembre-se disso, né? Essa parte aqui de baixo da barba do personagem, por exemplo, provavelmente vai ficar toda destruída. Mas como o importante é o rosto vai ficar legal. E uma coisa que eu aprendi, né, uma lição que eu aprendi imprimindo isso tudo aqui junto, é a seguinte. Se você for imprimir vários objetos ao mesmo tempo na impressora de resina, faz sentido, porque você vai fazer tudo no mesmo tempo, né? Então você economiza tempo. Aqui não. Cada objeto que eu adiciono aqui aumenta o tempo da impressão. Mas imagina só, se der um erro no meio da impressão da cabeça do orc. Imagina, tá lá imprimindo tudo e no meio da cabeça do orc eu começo a ver um problema. Eu vou ter que parar a impressão. Ou seja, eu vou perder o tempo de impressão não só da cabeça do orc, mas de todo o resto. Então é um ponto negativo em relação a imprimir várias partes ao mesmo tempo. Outra desvantagem é que o bico da impressora, ele fica, por exemplo, ele faz uma camada aqui, nesse cabelo, vai para a cabeça, faz uma camada, vai para o outro, faz uma camada. Nesse caminho assim que ele faz, ele tende a deixar alguns vestígios no caminho, sabe? Umas linhazinhas. Então a qualidade também tende a ficar um pouco pior. Então, o que eu aprendi com isso aqui é que eu acho que não vale a pena você imprimir várias peças ao mesmo tempo na impressora de filamento, não. Eu até imprimi aqui, ficou legal, deu certo, mas eu estou imprimindo de novo a cabeça. Esses cabelinhos aqui, por exemplo, eu tinha impresso tudo junto, a qualidade ficou ok, mas ficou com alguns defeitos. Depois eu fui imprimindo cada um desses separadamente e a qualidade ficou muito melhor. E o legal, né, é que eu consegui controlar um pouco mais a velocidade. Esses cabelinhos aqui que são bem mais frágeis, eu imprimi com a qualidade de 30
E a cabeça, por exemplo, ou talvez o machado, eu posso imprimir com a velocidade, né, de 50. Aqui é a velocidade de 30. Então, eu acho que é mais vantagem. Imprime cada peça de uma vez, você vai lá, confere, imprime outra. Não tem por que você ficar fazendo uma impressão de 30 horas com vários objetos ao mesmo tempo, né? Você pode perder muito tempo. Aqui outra peça que eu imprimi, a ombreira virada para baixo, né? Porque essa parte aqui vai ficar toda feia, mas ela vai ficar interna, então não importa. Nessa orientação, a parte de cima fica bonitona. Aqui o corpo dele, mesma lógica, né? A parte mais importante para cima. No caso, eu coloquei aqui ele nesse ângulo e funcionou bem. Não tem segredo, ele está basicamente virado para cima. Essa base, né, como eu disse, eu imprimo ela paralela aqui à base, não vai precisar de suporte nenhum, então no caso aqui eu posso desabilitar os suportes. E vou mostrar aqui a outra metade da base. Já essa outra metade aqui, né, eu até dei o lay flat aqui, ele ficou paralelo os dois plugs, mas por ter toda essa parte aqui que não está tocando a base, aí sim eu tenho que colocar suporte. Porque se eu tentar imprimir assim, imagina só a primeira camada que vai ser feita aqui. O bico da impressora vai começar a depositar filamentos, só que ele vai ceder, né? Ele vai começar a cair, assim vai ficar tudo errado. Então, nesse caso, eu tenho que usar suportes. Mas, basicamente, essas são as orientações que eu estou usando nas minhas peças do Orc. Não tem segredo nenhum. As caveirinhas também é a mesma coisa, só fazer elas apontadas para cima. Então agora eu vou... eu já salvei no pendrive, já coloquei lá na pasta, eu vou mostrar como funciona o processo da impressão em si. Então vamos lá para a impressora.